Olá, pessoal! Estamos aqui para a gravação de mais um episódio. E já começando aqui dizendo que hoje nós temos o primeiro episódio com uma convidada super especial, né? Mas para começar aqui, meu nome é Ana Paula Pina, estou aqui com meu digníssimo esposo, Stefano Farias, né? Exatamente, o próprio. E antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês, né, a convidada especial. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito, né, que para o dia de hoje, que está saindo pelo episódio, né, vai ser muito valioso, né, principalmente aí para quem está pensando em dar o próximo passo depois do namoro. Então, hoje eu convidei uma pessoa muito especial que eu conheci. Eu conheci ela por conta do planejamento do meu casamento, que eu vi um conteúdo assim tão diferente. Falei, que é isso? Eu preciso saber, eu vou casar. E ela postou algo lá que a gente vai entrar nesse assunto. Eu falei, não, preciso acompanhar essa mulher. E aí a gente começou a trocar informações, porque ela também estava se planejando para casar. Ela casou alguns meses antes que a gente. Eu falei, Stefano, a gente tem que convidar essa pessoa, porque ela sabe do assunto e ela vai poder ajudar outras pessoas, assim como ela abriu os meus olhos para algumas coisas quando a gente estava planejando o nosso casamento. Então, hoje estamos aqui com a Karina Gomes, tá? Olá. Advogada, especialista em direito da família, né? Ela posta muito conteúdo lá no Instagram, tá? Depois sigam ela, tá? Para quem não acompanha a Karina ainda, sigam ela, tá lá a Karina com K e H, né? Gonçalves ADV, tá bom? Então acompanhe lá. E Karina, e também casada com Felipe Mateus, né? Então, muito bem casada. Então, contem um pouquinho da sua história, como que você chegou no direito da família, né? E daí a gente vai também conta um pouquinho como foi o planejamento do casamento com o Felipe, né? Que foi um pouquinho diferente do nosso. Então, compartilhe com o pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou lisonjeada em participar dessa conversa com vocês. É, Travei, porque eu não estou acostumada a participar de podcast, Fique em paz. mas Super vamos lá. com a conversa aqui, ó, a gente é nós três e as pessoas então tipo assim, sabe que no ônibus que você tá conversando e aí tem pessoas ouvindo do lado? É tipo isso. O pessoal Quase externo isso. é o que tá ali fora da nossa conversa. Então É é aquela, entre nós é aqui. aquela fofoca de metrô, que a pessoa desce, você desce na estação e você não sabe como que termina. É mais ou menos isso. Exatamente isso, né? Mas, mais uma vez, obrigada pelo convite, gente. Fiquei super feliz mesmo. Eu acompanho vocês e acho super incrível as orientações que vocês dão sobre o financeiro, sobre o controle, sobre a conversa entre o casal. Eu acho isso super importante e está até vinculado com esse planejamento, né? É super necessário conversar sobre o financeiro também para se organizar no casamento. É, Vou falar primeiro, então, sobre como eu escolhi o direito de família, né? Escolhi, na verdade, o direito de família foi porque começaram a aparecer os casos para mim. E eu comecei a gostar muito, porque eu sou filha de pais separados. E um pai que era um pai presente, bem presente, e eu vi o quanto era importante, apesar do divórcio ter acontecido, o quanto era importante incentivar que os homens eles continuassem sendo pais, vamos dizer assim. Então, isso virou meio que uma saga minha, querer conversar com as mulheres e com os homens também, no sentido de que tá, vai acontecer o divórcio, mas então vamos garantir o que é necessário para os filhos, vamos pensar sempre nos filhos e tentar diminuir a consequência psicológica para eles. Então, é, esse foi o principal fato, assim, para escolher essa área. Sobre Você o me fez até lembrar. planejamento. Oi? É que você me fez lembrar da série que a gente está assistindo, aí Eu me também veio. lembrei. Né? Como é que. Pode. Aquela série de advogados. Suítes. Ah, ela é muito Então, isso, boa. muito. E você falou sobre essa questão da separação e questão dos filhos e tal, e tem um episódio que fala sobre essa questão da separação e envolve, né? Que às vezes o casal ali
tá nesse momento de separação e não percebe o que está acontecendo ali com os filhos, o quanto que isso impacta, né? Então, isso que você E falou, esse Só para a gente propósito ir aí que você... um pouco anterior, Karina, como que você chegou no direito? Quando foi o momento que você tomou a decisão de fazer faculdade de direito? Esse processo da tomada de decisão teve a ver, com esse processo que aconteceu no seu passado? Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente tem ali por volta dos 17, 18 anos, tem aquela pressão gigantesca para a gente escolher uma faculdade. Algumas pessoas sim, de fato querem fazer e outras não querem. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que fez comigo, estudou comigo, né? E hoje ela é advogada, tributarista e tudo mais. E tem pessoas que já têm essa decisão tomada porque é algo que gosta, algo que estudou, é algo que se encantou, ou fez o processo vocacional, respondeu algumas perguntas e viu que gostaria. Como que foi esse processo que fez com que você quisesse fazer a faculdade de Direito? Porque às vezes pode ser até que alguém que esteja participando dessa conversa também com a gente, escutando em casa, esteja nessa indecisão, né? De querer escolher fazer uma faculdade ou está fazendo e não sabe se de fato é isso que quer. E o que fez você tomar a decisão de fazer direito, né? Antes de entrar na parte que você de escolher direito da família, o que fez você fazer de fato a faculdade de direito? vamos lá. Eu fiz esse processo aí para ver qual que era a área que mais se adequava a mim, só que não me ajudou porque ficou 50% para cada área, 50% exata, 50% de humanas. E aí, nesse meio tempo, eu fiz um curso de técnico em nutrição, que eu fiz para saber que não era o que eu queria. Tá tudo ali E aí, parecido, né? tipo, nada a ver. E aí eu frequentava, meu pai, ele fez faculdade de direito, e aí ele começou a fazer um cursinho para a OAB, e eu frequentava esse cursinho com ele. Às vezes eu ia com ele. E aí isso começou a me fazer interessar no direito. Além disso, ele me incentivava a estudar para concurso público. Então, concurso público, independente da área, sempre tem algo que se cobra ligado à legislação. Então, acabou acontecendo, por isso, por incentivo. Inicialmente, a ideia não era nem virar advogada, mas sim ser servidora pública. Entendi. Aí as coisas é muito louco, né? As Vão se coisas vão encaixando, né? acontecendo, vão se encaixando. E é No interessante. curso, durante o curso, o que eu gostava mais era direito penal. Só que o meu estágio foi na área civil. Então, eu Entendi. acabei pegando mais prática na área civil. E as pessoas vão aparecendo, né? Também tem a ver com o cliente que me aparecia mais era da área civil. É Entendi. tipo, E é interessante nessa questão da influência externa, porque você falou isso daí de que seu pai fazia o curso e você ia com ele, você acabou gostando da área. Eu lembro que quando minha mãe fez faculdade também, ela já fez já com 50 anos de idade e tal, ela fez educação artística, e eu ia para a faculdade junto com ela, faculdade de educação artística, tinha aula lá de informática, o Windows 98 na época, né? Nem o Windows XP, e eu participava das aulas com ela. E mais para frente eu entrei justamente nessa área artística também, área de design, fiz curso de pintura, entrei também na questão de informática, fiz técnico de informática também. Então, às vezes, uma experiência do passado da gente acaba ligando com algo que a gente vai fazer no futuro, né? Que foi esse seu caso, de você participar dos cursos com seu pai. sim. Eu ia até comentar também que o direito da família foi tipo, encontrou a Karina. Tipo isso, né? Encontrou, foi se conectando ali. Foi isso mesmo. Só um momento que começou aqui uma conversa. Tranquilo, Tá tranquilo. bom, em paz. Agora sim. Desculpa, viu? O dever sempre chama, né? Então faz parte.
mas realmente influencia demais esse fato. Ou pelo menos para você saber que não é o que você quer, né? Tipo, uma nutrição serviu para isso, para eu saber que não era o que eu queria. E para você também ir conhecendo repertórios, né? É bem interessante isso. Muito bom. E agora entrando na questão de como que foi como vocês se conheceram, você e o Felipe, como que foi o processo até assinar os papéis? Certo, Antes, né? Antes de assinar o papel, como é que foi? certo. Nós moramos perto, na vizinhança, e se víamos quando namorávamos com pessoas diferentes. Cruzávamos. Ele já estudou com meu irmão, mas também nunca tive muito contato. E aí, quando eu já não estava já estava sozinha, e ele também, eu viajava, ele me chamou no Instagram para conversar sobre viagens. Perguntar o que eu tinha achado de um lugar que eu tinha ido. E aí a gente começou a conversar, mas foi algo assim de uma semana essa conversa e a gente já marcou de se ver. E foi, foi A algo. viagem conectou vocês. Você gosta de viagem? Eu gosto de viagem? Bora conversar Foi sobre. Na verdade, exatamente isso. é o famoso golpe tá aí, cai quem quer, né? Exatamente. Ah, o que que eu vou fazer para chamar ela para conversar? Ele achou o motivo, viagem, e, e, e foi o que conseguiu fazer desenvolver a conversa. E foi engraçado que aí nesse meio tempo, né, pessoas, meus amigos, amigos deles, nos conheciam. Nós não nos conhecíamos exatamente de conversar, mas as pessoas em volta nos conheciam. E quando eu falei, por exemplo, para uma amiga que eu estava conhecendo, conversando, e ele também, as pessoas sempre falavam: caramba, ele tem muito a ver com você. Vocês se parecem demais, meu, que legal que vocês se conheceram, porque tem muito a ver, muito a ver. E a gente se conheceu no primeiro dia, depois que a gente se conheceu, assim, se viu, né, e teve aquela conexão, a gente nunca mais parou de conversar. Então foi tudo muito intenso, foi bem legal. Eu acho que em 6 meses, olha, a gente vai falar de planejamento matrimonial, mas em 6 meses a gente comprou um apartamento, Caraca, sem ter muito planejamento, assim, né, matrimonial. A gente ainda não tinha planejado exatamente quando nós íamos nos casar, mas a gente já conversava muito sobre o que nós queríamos. É muito engraçado isso, né? E aí, depois que a gente comprou o apartamento, a gente começou a conversar e a organizar um pouco mais do que fazer e quando seria esse casamento, sabe? Mas, além disso, algo vinculado a vocês, que já era muito aberto para a gente, era o financeiro. Então, tipo assim, eu já sabia quanto ele recebia, ele já sabia quanto eu recebia, eu sabia qual era a visão dele, que ele é mais. Ele gostava muito de investir, tava, né? Não que ele estava iniciando uma carteira de investimento, eu sou muito mais poupadora, não sabia nada de investimento, mas pensava em poupar. E então a gente já, nesses 6 meses, a gente já se conhecia nesse âmbito financeiro. Sim. E isso é bem raro, hein? Eu não sei porque Não, se é engraçado que até algo que ele me falou foi que, por exemplo, com a ex dele, eles não conversavam sobre o dinheiro, né? Não sei, e eu não sei dizer também de onde que veio isso de mim, assim. Eu sempre conversei muito abertamente, assim, com a minha família, então eu acho que isso facilitou a nossa conversa sim. financeira sobre tudo. E depois do casamento, depois da compra, a gente começou a tentar se organizar sobre o casamento. E Mas aí, como já. a compra do apartamento foi na planta, não é isso? Então cada um Isso, ainda morava Você morava com seus pais, ele também, é isso? Ou ele morava sozinho? isso, foi na Tá. planta. Compramos na planta e aí teríamos um prazo aí para se organizar, né? Um prazo Certo. até que longo, se eu não me engano, uns 2 anos. Sou Sim. ruim de data, né? Mas uns 2 anos aí para se organizar. E aí começamos a pensar o que faríamos, porque primeiro a gente não queria fazer festa nem nada, seria um almoço, mas queríamos ter a viagem da lua de mel.
E também não queríamos investir muito dinheiro se fosse numa festa, assim, porque a gente precisava depois reformar o apartamento, né? Então, teve muita conversa sobre dinheiro e sobre como seria. Alinhamento, né, de expectativa de cada um, né? Isso. E aí já entra no planejamento matrimonial, porque a gente já começou a conversar sobre como seria, porque a gente comprou um apartamento antes do casamento, então talvez isso seria legal constar no pacto antinupcial. Conversamos se nós teríamos filhos ou não. É, Primeiro, antes de você falar o que você colocou nesse pacto, explica pra gente o que seria o pacto antinupcial. Eu acho que não é uma palavra muito comum assim do nosso vocabulário, porque eu aprendi isso com você, por causa de um vídeo que você fez. isso é verdade. Vamos lá. O pacto antinupcial ele está ligado com esse planejamento matrimonial. O pacto antinupcial é nada mais que um acordo, um contrato entre os casados. Na verdade, o casamento ele é um contrato. Sim. Vocês viram sócios, a gente virou sócio de vida, né? Sim, Sócio e tudo. gostei dessa colocação, nor- sócio de vida. Normalmente, se a gente casa na comunhão parcial de bens, que é o comum, que as pessoas não pensam sobre e é o que acontece, tudo que você construir, vai ser dos dois, vocês vão ser sócios naquilo, né? E aí, o pacto antinupcial, ele é um contrato, só que é um contrato conversado. Ao invés de ser aquele estipulado já no, quando você faz a habilitação e você já determina o regime parcial, você vai fazer um acordo antes. Então, você pode até deixar que continue um regime de comunhão parcial de bens, mas você vai ter uns outros acordos que vai diferir do restante. Então, por exemplo, no nosso caso, o fato da gente ter um apartamento, a gente comprou antes, então talvez seria legal constar ou não. Teve uma conversa sobre isso, se precisaria ou não. Ele é muito importante, principalmente para quem já tem muitos bens, Sim. sabe? Para a gente, tipo, eu imagino que nós estejamos na mesma situação financeira, vamos dizer assim, talvez ele não seja tão necessário efetivamente para ser registrado. É legal ter uma conversa, ter o planejamento, mas talvez ele não seja tão necessário pelo fato de que a gente não vai ter muita discussão de bens. E nós, normalmente, queremos que tudo que nós construímos juntos seja dos dois, né? Sim, Normalmente, eu imagino que essa entre é a aqui regra. Ou, é a regra não, o que deveria acontecer, mas em alguns casos pode ser em que alguns não. casos não. E aí, se for o comum, talvez não seja tão necessário ter um registro, né? Se a gente não tem bem antes, não Uhum. tem nada para se reorganizar, talvez não seja necessário registrar uma escritura pública sobre isso. Mas é legal ter o planejamento. Agora, se você tem muitos bens, ou se você quer ter essa individualidade, É questão né, de herança também, né? nem de herança, mas questão tipo, eu tenho uma empresa, ou eu quero construir uma empresa que eu não quero que seja dela, ou Ah, dele, sim. né? Então, tudo isso você vai determinar nesse momento, no pacto antinupcial. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa ela vai casar, no caso, e aí ela já tem o desejo de criar um negócio próprio. E aí, nesse contrato, nesse pacto antenupcial, ela consegue colocar, ela pode dizer, tipo assim, ó, quero construir uma empresa e esse negócio ele é meu, entendeu? E aí é onde a outra pessoa, caso aconteça no futuro de separarem e tal, a outra pessoa não tem parte disso. Seria mais ou menos isso? Seria essa a ideia. Nossa, é que a gente vê tão, só a questão, tão, tipo assim, dos bens materiais, carro, casa, né, que normalmente, mas nunca tinha parado para pensar essa questão da empresa. É, Mas lá na série do que a gente já tá assistindo lá do Suítes e tal, que por sinal eu cheguei nela por causa de um vídeo que eu vi no YouTube, sabe esses videozinhos de recortezinho que aparece no YouTube, no Instagram, eu falei, nossa, que é, interessante isso daqui. Aí eu fui vendo um ou outro, depois descobri que era uma série, a gente procurou e começou a assistir.
tem um episódio que acontece justamente isso, porque era um casal, aí ela é irmã do advogado, e eles estão em processo de separação, e o marido quer parte da empresa, porque ele se absteve da faculdade de medicina que iria fazer para poder cuidar da família, e só que tinha um processo de mentira naquele meio e tal, e aí ele queria uma parte da empresa, né? 50%. Uhum. Ele queria 50% da empresa e ela só queria dar 20, alguma coisa. Então, o Que foi pacto. acordado, que Isso. eles falavam que foi um acordo que eles fizeram que foi de 20%. Só que aí, como ele teve essa questão de largar a medicina, aí de boca, ela tinha falado que seria 50%, numa conversa que eles tiveram aleatória. Só que aí, o que aconteceu? Ele nunca tinha feito a faculdade de Nunca tinha medicina. passado. Ele nunca tinha Ele não passado. tinha passado. Então, por conta dessa mentira dele ele não ter passado, aí o contrato pôde voltar. Mesmo que ela tenha falado só de boca, se não tivesse tido essa mentira, eu acredito que teria, então, realmente ele conseguido 50%, né? Mas aí esse É. pacto antinupcial, ele serve somente para bens ou existe alguma outra coisa que a pessoa pode colocar de, sei lá, atividades, algo que a outra pessoa não gosta, sei lá, não sei, não Não, entender. vocês podem, é um contrato que o casal pode colocar, na verdade, o que quiser. Por exemplo, vocês podem colocar, vocês não, porque vocês já estão casados, né? Uma coisa doida que você já ouviu falar em conversa de corredor, por exemplo, que alguém já colocou num pacto desse, por exemplo. Uma coisa, olha, eles, assim, não é doido, mas é algo que eu acho necessário que, assim, muitas pessoas colocam. É multa em caso de traição, por exemplo. Nossa, É, interessante você mesmo. pode, você pode colocar multa em descumprimento, por exemplo. Você pode colocar que vocês querem ter um filho. E aí, depois, no decorrer desse casamento, um decide não ter filho. E aí, por isso, vocês querem se divorciar, né? É possível colocar alguma multa pelo descumprimento, porque você perdeu um tempo com a pessoa, pensando num acordo que vocês tiveram, e ele não cumpriu com esse acordo. É claro que não dá para ser um valor louco, né? Tem que ser de acordo com a realidade do casal. Então, tipo, a gente hoje não pode colocar uma multa de R$ 1 milhão se a gente não tem patrimônio para Sim. isso. Mas é possível colocar multa para isso, Tá. entendeu? Lembrando que tudo isso é só antes de casar, né? Depois de que assinou o papel já era. Aí, depois que assinou o papel, é possível fazer uma alteração de regime. Só que aí é judicial. Não é algo administrativo, no cartório que dá para fazer, sabe, Ah, antes. então a Aí gente pode. seria judicial, é possível alterar. Então se quero agora colocar como união total de bem, aí eu posso ir lá e alterar isso. É. Pode, pode. Ah, Com a aprovação do juiz, no caso. É isso. Isso precisa E aí o que dependendo, começa a contar tipo, de hoje para frente, não do passado, né? Essa Hum, alteração, vamos dizer assim. Então, tipo, eu casei no parcial e hoje eu quero separar, que seja no separação total de bens, cada um fica com seus bens, né? é, eu consigo que conte a partir de hoje. O que a gente construiu antes e comprou é dos dois. O que a gente comprar a sim. partir de hoje fica sendo cada um com o seu. Entendi. A partir da Entende? alteração. É a partir da alteração. Muito bom. E, então vocês fizeram esse acordo, né? Você e o Felipe fez tudo, mas não. Conversamos sobre ideias financeiras, sobre se queríamos fazer investimentos ou não, sobre se queríamos ter filhos ou não, onde morar, sabe, possibilidades do que fazer. É um momento muito legal e que eu acho necessário até para as pessoas que não precisam registrar, né, que não precisam fazer o pacto, mas é legal ter esse planejamento porque a gente consegue alinhar ideias, né, e é o que falta entre os casais. Às vezes as pessoas se casam sem saber, tipo, qual é a expectativa do outro E aí em cria suas relação. próprias expectativas e aí não dá. Aí vem aquele negócio de a gente só conhece a pessoa quando casa.
Sim, mas acredito que não é tão, assim, uma coisa tão diferente, que nem eu e o Stefano. O Stefano já sabia que eu sou super bagunceira. Uhum, Ele já sabia, já me conheceu assim. uhum. Então, ele reclama, ele fala: Ai, por que que eu ainda reclamo de você? Que, né, deixar. A gente tem um sofá no quarto, e ele fala: esse sofá aqui é pra gente sentar, pra colocar um calçado, pra ficar sentado, não é pra colocar roupa. E eu encho de roupa. Ah, Então, mas já conhecia. Então, não é algo que a gente briga por conta disso. Fala, uhum. não, mano, É não que na, deixa, tá? Mas conhecer a pessoa, sim, realmente, a gente conhece quando casa, mas é importante você ter essa noção de al- com quem que você está casando, né? Da pessoa que você está uhum. casando, para não ser várias surpresas. Tipo, você achou que era uma coisa, mas a pessoa é toda outra, é outro ser humano que está ali, né? Sim, Pode falar, precisa Stefano. ter essa conversa. O Stefano vai falar? Não, eu não coloquei no contrato de arrumar o sofá, então Então, Tá vendo? não pode ter pois multa. é, não pode. Exatamente. Não. Olha, algo que algumas pessoas colocam, na verdade, a gente é muito mais famoso que gosta de colocar alguns detalhes, mas tem pessoas que fazem questão de colocar, por exemplo, né, os que precisam fazer isso, coisas da casa, por exemplo, obrigações da casa. Serão os dois que vão fazer? Não serão? Tem pessoas que colocam porque é um contrato, realmente. O pacto é um contrato, e no contrato as partes colocam o que elas quiserem. Claro que desde que não vá contra a legislação, Sim. entendeu? Então são acordos que vocês podem fazer, prevendo multa, prevendo. Uma outra coisa legal que dá para colocar, né, é, por exemplo, um caso de casais que acordam que um deles vai ficar dono do lar. Né? Um vai trabalhar, o outro vai ficar dono do lar. No caso da separação, dá para estipular um valor de pensão por um tempo determinado, até que a outra pessoa se recoloque. Então, isso, na verdade, evita brigas futuras, sabe? Nossa, e Você você conversa hoje para tentar evitar as discussões futuras, porque depois, se der errado, que não é algo que a gente quer que aconteça, mas se der errado, já está tudo bem encaminhado para não ter muita dor de cabeça no final, sabe? Sim, você me fez até lembrar de uma história em relação a essa, tipo, a pessoa, no caso a mãe, né? Normalmente isso acontece, né? Então, a É, mãe, da questão da separação, eles tinham um padrão de vida, tipo, os filhos tinham uma casa, os filhos estudavam em escola particular, sempre, tipo, ela tinha as roupas, melhores roupas, tipo, sempre saía, esse tipo de coisa. E quando teve essa questão da separação, meio, tipo assim, o padrão de vida mudou drasticamente e ela não trabalhava, casou muito uhum, nova, então não tinha essa questão. Ela se submeteu a tanto tempo com a pessoa por conta desse medo da separação, porque sim, acontece muito. ela não queria diminuir o padrão de vida, e ela sabia que se ela não tivesse aquela pessoa, iria acontecer, e por conta dos filhos. Ela pensava também como é que ela ia criar, porque ela sabia que a pensão não ia ser suficiente para ter o mesmo padrão de vida a qual eles tinham naquele momento. E eu lembro, porque eu conheci essa pessoa, mas muito próxima a mim, e foi um momento assim, quando ela realmente tomou a decisão, porque foi o ápice que aconteceu ali, não tinha como mesmo, não tinha dinheiro que segurasse a situação, mas hoje, graças a Deus, conseguiu se recolocar no mercado, mas assim, foi algo que mexeu muito com a mente da pessoa. Então, tipo assim, dois Sim, filhos, nunca tinha tido um trabalho antes, porque casou muito nova. Então, quando casou, ele tinha dito que ele iria sustentar a casa e ela iria cuidar, aí depois veio o segundo filho e tudo mais, e acabou que ele teve essa situação. Então, foi assim, bem tenso. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com educação financeira, era o propósito de eu atender, naquela época eu só atendia mulheres, era justamente esse porque eu vi o que ela passou e eu ficava imaginando, meu, quantas mulheres não passam por essa situação de sim, ter um padrão de vida totalmente diferente, porque abdicou A do vida, profissional, né, da vida profissional para cuidar, porque
É o que acontecia antigamente. Minha avó foi assim. Sim. É, a minha avó teve 14 filhos, como é que ela ia trabalhar? Meu Deus do céu, fico imaginando isso. E Mas, tudo bem também se acontecer hoje, por exemplo, se o casal entrar num acordo de que é legal para a mãe ficar em casa cuidando dos filhos, tudo bem, mas é legal pensar numa forma de resguardar a mãe caso dê errado, né? Sim, Então, essas são as possibilidades, e por isso que é tão legal essa parte do planejamento, né? É que as pessoas têm medo de entrar nessa conversa, né, antes. sim, sim. Porque como a pessoa tá. O momento do casamento é algo prazeroso, onde a pessoa pensa mil e uma coisas, ela só pensa nas coisas boas e não pensa nas coisas ruins que podem acontecer no futuro. Claro que todo mundo, quando casa, a pessoa pensa em, vou casar para sempre, né? E eu tenho testemunhas pessoais, eu tenho os tios que são casados há mais de 50 anos, meus padrinhos são casados há 56 anos, né? É Em lindo, né? contrapartida, você conhece pessoas que em pouco tempo, infelizmente, acabam se separando, né? E só que ninguém sabe basicamente os seus direitos e os seus deveres. E aí que entra o papel do advogado, né? Que ele é proteger a pessoa em si, o cliente, entra o papel do direito no caso. E a gente também vê, e isso não é nem só tanto na questão da comunhão parcial de bens, como total, que são as mais famosas. Eu sei que tem outros tipos, né, de regimes. inclusive, depois eu gostaria que você compartilhasse um pouco da diferença de cada uma. É importante a gente ter essa consciência, né? Saber. Sim, pode até ser, a gente pode, né, a gente passou um pouco comunhão total e parcial, só que bem breve. Aí a gente pode falar sobre qual que é a diferença, né? Sobre Tá. isso e que eu acho que então até é mais simples de explicar, né, essa da parcial para total. Então, para o pessoal saber a diferença, eu sei que tem quatro, se eu não me engano, são quatro tipos de regime de bens que tem, né? Se você puder explicar 5. brevemente, cinco, de uma maneira que as pessoas possam entender, né? Sem o Então, sim. juridiquês, sem o Sim, juridiquês, para que a não pessoa uso possa. juridiquês, viu? Muito difícil, Ótimo, não uso. então. Quais são É, esses regimes? certo. Primeiro, eu sempre digo que seria muito importante, sabe, no momento que a gente vai pedir qual a documentação necessária para o casamento, para agendar o casamento, junto com essa documentação, eles podiam, colocar uma cartilha sobre esse regime de bens. Porque para as pessoas conseguirem entender as possibilidades, porque ninguém nem sabe que dá para escolher o tipo de regime na hora de se casar, né? Eles nem sabem o que é. Mas vamos lá. Nós temos o regime de comunhão parcial de bens, que é o comum, é aquele que tudo que você tem antes do casamento é só seu, e tudo que vocês compram durante o casamento é do casal, independente de quem está comprando. Pode ser que você pense que, eu estou trabalhando, eu ganho mais e eu estou comprando algo. Se vocês estão nesse regime de comunhão parcial de bens, é do casal, não importa, de quem está saindo esse dinheiro. Aí nós temos o regime de comunhão total de bens. Esse de comunhão total, ele já foi muito comum antigamente. Ele é aquele que tudo que vocês têm, independente do momento, se antes ou depois do casamento, é do casal. Então, até o que você comprou antes, também é do casal, entendeu? Ele é interessante, talvez, numa alteração de regime, você colocar lá no finalzinho, quando você viu que deu tudo certo realmente, no casamento, que não vai dar errado, que vocês já estão na fase do fim, talvez fazer essa alteração por questão de tributos, para tentar Hum, diminuir tributos num possível inventário, vamos dizer assim. Não acho algo interessante para gente que está começando, assim. Claro que tem gente que gosta dessa ideia, mas eu não acho algo interessante. Aí nós temos o de separação total de bens convencional, que é aquele que você acorda. Então, nada é dos dois, a não ser que vocês estabeleçam. Então, tanto que você comprar antes como que você comprar durante o casamento, você vai ter que determinar de quem é. E para que seja dos dois, você precisa
fazer constar num contrato, talvez, de imóveis que é dos dois. Esse Precisa ir não lá é e algo... registrar. Oi? Precisa ir lá no cartório, registrar, ó, tem que fazer a faturação, colocar isso daqui, que é dos dois, no Que vai caso. ser dos dois, isso. Hum, Porque se você não fizer, vai ser de quem estiver comprando, vamos dizer assim, né? De quem chegou lá para registrar. Então, ele é algo bem individualista, né? Mas serve, às vezes, para proteger patrimônio. Porque uma coisa que as pessoas não sabem é que, assim, o patrimônio, ele, por ser dos dois, tanto o que vocês constituem como dívidas é dos dois. Então, se você contrair uma dívida estando no regime parcial de bens, a sua esposa pode ser cobrada. Então, Hum, normalmente, as pessoas, também algumas pessoas que têm empresas e que devem, às vezes elas casam nesse regime para proteger patrimônios, por isso que às sabe? vezes você vê algum caso de famoso, alguma coisa do tipo, a pessoa fez alguma coisa errada, a empresa faliu alguma coisa, e você vê que às vezes o patrimônio da pessoa, não só um exemplo do esposo, tipo assim, da outra parte, ou da esposa ou do esposo, né, acabam sendo bloqueados, né, porque como eles casaram em parcial, então se um deve, o outro também deve, né, a conta do outro não fica protegida. Isso. Eles vão tentar principalmente no da pessoa, mas se não encontrar, vai tentar no do parceiro, porque a dívida é contraída junto, não é só benefício, né? achando que é só os ativos, os passivos também, né? Exatamente. E aí entra até naquele assunto, não sei, de uma reportagem que saiu faz um tempinho da Alexia e do Guimê, né? Os bens dela foram bloqueados. Se eu não me engano, eles não eram casados nem no parcial. Eu acho que eles eram casados no regime universal de bens. Que é o total? O total. Isso. E aí bloquearam. É claro que daria para ela conversar e tentar se justificar, né? Para o juiz apresentar a defesa pelo fato deles já não estarem mais juntos, mas para comprovar que as dívidas também são cobradas para os dois, né? Por isso a importância também da gente conhecer como o nosso parceiro é, né? Porque já pensou se a gente casa com alguém que já tem dívida, né? E É aí perigoso. exatamente que vem a conversa, né? Essa questão da Alex ainda, no caso, eles estavam separados, né? Mas e se eles estivessem juntos ainda? Ela conseguiria recorrer nesse Pouco caso? provável, né? Se foi uma dívida adquirida antes do casamento, ela até conseguiria tentar comprovar. Agora, se foi uma dívida durante o casamento, aí é pouco provável que ela conseguisse Ah, algo. certo. Entendi. Aí, só Bem continuando, complexo. nós temos o regime de separação obrigatória de bens. Ele é igual ao total, mas nesse caso, você não tem escolha, você é obrigado a se casar nesse regime. E acontece quando você vai se casar com alguém que é maior de 70 anos, que tem mais de 70 anos. Então, você não tem uma escolha, você é obrigado a se casar nesse tipo de regime, para tentar preservar patrimônios também, Caramba. né? Para não ter qual que é o termo, gente? Tipo golpe do Golpe, baú. de golpe. As coisas estão ali no finzinho da vida. Isso. E aí, por último, tem um que poucas pessoas conhecem, que é o de participação final dos aquestos. Ele é assim, quando você está casado, você fica meio que no regime de separação total. Então, o que é meu, o que é seu é seu. Mas na hora da separação, o que foi adquirido durante o casamento se divide, aí se torna um parcial. Ele também é interessante para proteger patrimônio, porque enquanto você está casado, não pode cobrar a dívida dele, não pode ser cobrada por mim. Mas Ah, Agora entendi o sentido desse. lá no divórcio a gente separa. Qual é o problema dele? É que se você não guardar a documentação, na separação, se não for uma separação amigável, fica difícil você comprovar
o que foi comprado mesmo no regime parcial, sabe? A parte da comprovação é um pouco difícil lá no divórcio, mas ela é interessante, Sim, pouco é comum, pouco né? Até a palavra é conhecido. mais complicada. Nas aulas de planejamento financeiro para casais, a gente sempre entra nesse assunto. E eu ficava muito confusa com essa questão da Aquestos. aquestos, né? Mas qual o sentido disso aqui? Mas por que que até o momento em que a pessoa tá casada é separação, mas depois dividido por dois? Mas você falando dessa questão das dívidas, aí sim acaba fazendo mais sentido. Isso, até, por exemplo, uma outra coisa, né? Quando você compra e vai vender coisas, você precisa da assinatura do seu parceiro. E num regime de separação, não, né? Então, ajuda Hum, nisso também, para você. Você vai controlar os seus bens nisso. Você não precisa da do assinatura. aceite do seu parceiro. A pessoa vai vender uma Você casa, ela não controla. precisa da assinatura do outro, né? Ela pode ir lá vender Se for dela, né? Se tiver, sim, isso. exatamente. Eu fico, agora, Então, é interessante, mas tem esse problema da dificuldade de comprovar no final, sabe? sim, eu fico me perguntando agora como que o Fábio Júnior casou, acho que foi 7 vezes e tá rico ainda, né? Qual foi o Ele regime, deve ter se qual foi casado o no regime separação dele? total. Oi? Deve ter se casado em separação total. Normalmente é assim, no primeiro casamento, ninguém pensa em nada e vai no parcial mesmo. Depois que você já aprendeu e às vezes já perdeu patrimônio, essas coisas, né? Se é que perdeu, eles começam a pensar mais. E aí, se você já tem uma grana, é difícil eles quererem casar, construindo junto, sabe? Porque já construiu, tipo, né? Tipo, sim, E, faz e, Muito e, a, e, sentido. difícil. a, e a e a famosa união estável, né? Porque a gente, às vezes, você vê relato, né? Que tipo assim, precisa estar morando tantos anos juntos, depois uns falam que é 5 anos, outros falam que é 6 meses, outros falam que hoje em dia, se a pessoa tiver foto com ela junto no Instagram e muita foto, já pode ser considerado uma união instável. O que de fato seria? Comprova ou não? Quais são os direitos da pessoa? Hoje não tem um tempo mínimo para ser considerado a união estável. Antes tinha, mas hoje não tem. O que se leva em conta? Qual que é a intenção do casal? Se o casal ele está junto e ele tem o intuito de constituir família, ele já se vê como família, eles já agem, as pessoas já o veem como família, já é considerado uma união estável. E às vezes não é necessário nem que vocês morem juntos, sabe? O que é mais importante é você comprovar a intenção. É que é difícil você comprovar essa intenção. Mas se você conseguir comprovar que, por mais que vocês morem separados, a intenção de vocês era constituir família, talvez já seria possível você fazer com que isso fosse considerado uma união estável. A dificuldade é essa, é a comprovação. Então, o principal é você tem que ter uma convivência pública, por isso as fotos comprovam, né? E você precisa demonstrar que vocês têm esse intuito de constituir família, algo duradouro que está acontecendo constantemente, mas não tem um prazo mínimo e que vocês têm esse intuito. Agora, o porquê considerar a união estável ou não, né? Por que fazer com que ela seja considerada ou não? Porque ela traz os mesmos direitos que um casamento. Se não tiver nada declarado, os direitos é da comunhão parcial de bens. Então, se você está em união estável, vocês compraram coisas, vocês vão ter direito à divisão desses bens, como no comunhão estável. A dificuldade está em comprovar qual foi o momento que iniciou essa união estável, é, e o que vocês adquiriram durante, né? Porque essa é a ideia, a briga está em, se eu comprei um apartamento hoje, eu quero considerar que a união estável tenha acontecido no mês seguinte. Então, Hum, aí que fica essa discussão de quando inicia ou não. Por isso que, por mais que você também esteja numa união estável, é interessante fazer uma escritura pública reconhecendo essa união estável. Isso já protege. É que também gasta, né? As pessoas É tipo acabam. assim, a pessoa só.
Porque, querendo ou não, para você ir lá no cartório, assinar um papel e dizer que tá casado, é muito fácil. Você não precisa. Eu e o Stefano mesmo, a gente não chegou a casar no cartório fazendo toda aquela cerimônia com o juiz. A gente foi lá com os nossos testemunhos e pronto, assinamos os papéis, saímos de lá casados. Eu falava Só para foi ela que eu ia de na. bermuda e chinelo lá. E para a pessoa ter todo esse processo também da união estável, eu acredito que é o processo ela acaba não fazendo também porque, eu quero casar. Normalmente as mulheres, quando vem É, alguém que está em união estável, montar o planejamento, a mulher já fala, um dos meus sonhos é o casamento. Só que aí um dos dois ali ainda está um pouco inseguro, um pouco indeciso, e aí não vai lá e assina o papel. Ou porque realmente quer fazer algo a mais, né? Uma festa e tudo mais, então acaba esperando. E aí pode ser que no meio desse processo da espera até conseguir realizar aquele grande sonho da comemoração, aconteça isso, mas a pessoa não se resguardou, né? isso. Por isso que ela é meio ela não é tão atraente, né, quando você não faz, porque é difícil você talvez comprovar isso. Tanto é que é possível, por exemplo, você morar junto com a pessoa e dizer que está namorando, porque tudo depende qual é o intuito de vocês como casal. Qual a Se vocês intenção? falarem que vocês estão ali juntos só porque vocês querem dividir as contas, mas não que vocês querem constituir uma família, às vezes é possível, é discutível, você entende? Sim. Que aí dá Sim. uma briga grande judicialmente. E é claro que tem casos que, aí que é inevitável, né? Então, eu falo, por exemplo, meus pais, eles foram casados a vida inteira, né? Também a mãe faleceu e tal, mas eles nunca casaram de fato, tanto no civil quanto na igreja, né? Por mais que esse fosse um dos sonhos da minha mãe, isso acabou não acontecendo. E só que era de fato uma união estável, né? Dois Sim, filhos e tal, e, né? Então tem esses é casos mais também. fácil. Quando a pessoa ela tem uma união estável e ela tem filhos, é impossível não comprovar, né? Basicamente que ela É, vive em uma união estável, né? acaba sendo um pouco mais difícil, porque tem um filho, então já mostra o intuito da constituição da família, né? Mas Certo. também seria super importante. As pessoas acham que não, mas a prevenção ajuda muito, porque a gente quer economizar na prevenção, mas às vezes acaba gastando muito no final, porque esse lance de você não reconhecer, não regularizar essa união estável e não determinar. A gente está falando de um divórcio, mas, por exemplo, se você mora em união estável com essa pessoa, não faz muito tempo, por meses, e essa pessoa morre, você teria direito à pensão por morte. Só que você precisa comprovar que você tinha essa união estável. E se era por pouco tempo, ainda não tinha tanto tempo, quais são as provas que você tem? Uhum. Então, aí você gasta muito mais com um advogado, por exemplo, para você conseguir comprovar isso. Então, é Nossa, algo realmente, preventivo a gente também. chegou falando da questão de separação, mas e a morte, né? Que aí é um caso mais ainda tenso. É Sim. importante. Essa até questão, eu não tinha esse conhecimento. Que a pessoa mesmo, ela tendo a, a união estável ali, se ela não consegue comprovar, ela não vai receber essa pensão. E ela vai ter que comprovar antes. Então, tipo, o INSS, ele exige, às vezes, alguma comprovação. Antes de dar, ele vai falar para você, olha, entra com reconhecimento aí de união estável judicialmente para ver se você tem direito mesmo ou não, sabe? É que Não é algo tão... tem casos e casos, né? Tem gente que às vezes já está com uma idade mais avançada, então acaba só levando a vida. Agora tem casos de pessoas novas que às vezes ela tem medo, né, da entidade, do casamento, ela só pensa nas coisas É, negativas. Tem gente que pensa assim, casar para quê? Casar para separar, a pessoa nem casa. E às vezes até a pessoa não conversa sobre esse assunto, porque pensando que se tiver conversando é porque está pensando na separação e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? De tipo assim, se você conversar com isso, você está pensando na separação, mas é igual você disse, é melhor você trabalhar na prevenção do que você trabalhar depois nas coisas que podem dar errado, né? Igual aquele negócio, é mais fácil você se alimentar bem
do que você gastar uma fortuna de dinheiro lá na frente comprando remédio, né? Então é muito melhor você se precaver, entender, saber como tomar essas decisões nesse processo de tomada de decisão do casamento, né? Porque tem gente que acha que é muito complicado, mas não é. Não, eu, pelo menos, não vejo, né? De maneira complicada. As pessoas elas têm muito medo, né, de casar. Eu acho que como vai ser, ele vai se liberar durante um dia apaixonante, é legal mostrar isso, né, que as pessoas elas têm muito medo da situação casar, mas na verdade ela é apenas uma garantia, é porque o, o amor ele já existe, a ideia de convivência e de família já existe, né, provavelmente. É. Mas A não ser quem vai o casar legal de obrigado. casar é a sua garantia de você estar comprovando que você está vivendo em sociedade com o seu parceiro. E o compromisso também, o compromisso acaba mudando da pessoa, né? Porque às vezes você vê caso, a pessoa namorou, aí morava junto 8, 10 anos, e aí nunca oficializou, que é claro que meio que aquilo ali é uma união instável, né? Por mais que tem que passar por comprovação e tal, e às vezes simplesmente pelo fato de da pessoa não ir ali no cartório assinar um documento, ou ir ali na igreja e fazer um casamento, por exemplo, porque muitas pessoas acabam tendo medo, né? Acabam tendo medo ou fica aquele negócio, ah, não, quando eu for casar eu quero fazer festão, né? E a pandemia, ela mostrou basicamente isso, né? Igual você falou no início, que quando vocês foram tomar a decisão, vocês não queriam fazer algo grande porque vocês queriam fazer uma viagem bacana de mel e aconteceu esse mesmo processo com a gente, E a reforma porque também da casa, né? Do isso. apartamento. Eu não gosto de festa, a Ana Paula também não gosta muito de festa e tal. E nesse processo da pandemia, até antes da pandemia, eu nunca tinha visto um casamento que não teve festa. Nunca tinha visto. Nunca. Com a pandemia, eu vi casamentos que houve ali a cerimônia, depois o pessoal fez um almoço em família. É que quando eu falo assim casamento, eu penso muito na entidade igreja, né? Quando a pessoa Aham. casa só no casório, é bem comum, né? A pessoa só vai ali no casório e vai lá e faz um almoço em família. Cartório. Mas quando a pessoa casa na igreja, quando se Não. associa, se pensa festa, né? Casar na igreja e depois faz uma festa. E a gente fez o casamento no civil, fizemos o casamento na igreja, jantamos com os padrinhos, fizemos uma excelente lua de mel e não precisou gastar muito. A gente até falou um pouco sobre isso no episódio, Episódio especial no de episódio sete número meses de 3. casado. Isso, sei lá, Isso. foi em algum episódio aí que a gente falou sobre isso, né? Só que é interessante todo esse processo da parte jurídica, de entender os regimes de bens, porque muitas pessoas desconhecem, e aí ela chega lá no cartório, e quando ela vai assinar o documento, qual regime você vai casar? Aí um olha para a cara do outro, O a que gente que é nunca isso? conversou sobre isso. Tipo assim, qual que é a Mas, e olha diferença? que tem uns que nem perguntam, né? Perguntaram para vocês? Perguntaram. Perguntou? Eu não lembro. Perguntaram. Eu sei que acho que até 1970, antigamente, todos eram universal, né? Aí de É, 1970 para frente se tornou o padrão, o o parcial. parcial. Então, se a Eu não pessoa. lembro o ano. Eu acho que foi 70, eu acho que foi Ah, 1970, se eu não me engano, pelo que eu lembro da aula. Então, tem gente que acontece isso, né? A pessoa vai lá casar, ela só assina, vai embora e nem sabe qual E fica regime assim. que ela casou. Agora, é, uma curiosidade, por exemplo. Vamos entrar em algumas perguntas aqui, eu não sei se é polêmico ou não. Por exemplo, casal, foram lá, casaram, e uma das partes já, por exemplo, vocês, no caso de vocês, vocês compraram apartamento antes de casar, os dois juntos, mas vocês fizeram lá o pacto e tudo mais, beleza. Mas o casal foi lá, casou, só que uma das partes anterior ao casamento já tinha comprado uma casa, um apartamento, por exemplo, e aquele apartamento tava quitado, né? Foi até um tema quitado. das nossas aulas. Oi? Quitado. O apartamento Isso, estava isso, quitado. isso. O primeiro Tá. exemplo é quitado. O primeiro exemplo é quitado. Aham. Aí foi uma pergunta polêmica na nossa aula.
casaram, foram morar junto. A outra parte tem que pagar aluguel? Sim, teve isso na aula, você acredita? Que Teve já essa pegaram caso pergunta. assim? Sério? Já, Pega, as pessoas reais mesmo, já, caso real de planejamento tinha que financeiro. pagar, uma das partes lá tinha que pagar aluguel um pro outro lá. Mas se a parte me cobrasse um aluguel eu casada com ela, eu já me separava. Porque assim, é, é claro que o imóvel é da pessoa, então num divórcio ele não vai ter direito, né? Porque Se foi no for no parcial. parcial de bem, for no parcial. Mas o porquê que você vai cobrar o aluguel do seu parceiro? Tipo, para mim, é que assim, né? A gente tem a visão, pelo menos eu tenho a visão do financeiro, eu não me vejo separada do meu marido financeiramente. É que a gente sabe que tem casal que vê isso, né? E aí, se eles veem essa diferença, talvez ele tenha que cobrar, né? Mas se me cobrasse um aluguel, eu já nem casava, né? É, Como Meu, quando eu assim? ouvi isso, eu também eu fiquei tipo, como assim? Não tô entendendo que loucura é essa. E teve até um outro que, nesse caso, eles moravam de aluguel num apartamento, só que quem pagava era o marido, né? E aí eles se separaram. O que que aconteceu? Ele falou, beleza, tô saindo de casa, agora você paga o aluguel. Só que a mulher achava que a casa era dele. Ela não sabia que eles moravam de aluguel. Então tem tipo, até esse caso já teve. É muita falta de comunicação. não, e É teve o Era muito. isso que eu pior. ia falar. Teve o pior. A casa era dele, quitada. Esse daí foi um exemplo que eu vi até no Facebook. Que um casal foi lá, se juntou. Tipo assim, no exemplo era o papel da mulher, mas pode ser que seja o inverso, né? Conversou porque queria que o cara comprasse uma casa. Ele foi lá, alugou uma casa e foram morar junto. Passou-se alguns meses, se separaram e a mulher botou o cara para fora de casa. Aí ele pegou e falou assim: Ah, mas você vai ter que sair também, não. Agora a casa é minha e você procura seu rumo. Ele falou assim: Não, mas a casa eu não comprei, é alugada, né? Mas falando sério, teve um caso que isso foi em aula também. O apartamento era quitado e uma das partes falou que o apartamento era de aluguel e a outra pessoa ajudava a pagar metade do aluguel. Só que o apartamento era quitado, entendeu? Gente, mas aí é muito triste, não é? Você saber que você está sendo enganado, que você não pode confiar no seu parceiro. É literalmente isso. É o que a gente fala, traição financeira. Real. É verdade. Agora um caso interessante, né? Por exemplo, pegando aquele mesmo exemplo que eu citei no início, só que o apartamento não é quitado. A pessoa ainda estava pagando, só que foi adquirido antes do casamento. Então, um casal se juntou, casou e tal. Uma das partes já havia comprado a casa, só que aí estava financiada, estava pagando aquele imóvel, se casaram no comunhão parcial. Só que eles vão continuar pagando. Então, quando entrar a outra parte, automaticamente a outra parte vai ter que entrar com dinheiro no processo do dia a dia e vai estar ajudando a pagar aquele imóvel. Nenhum processo de separação futuro, caso ocorra Deus o livre, essa outra pessoa, penso eu, essa pessoa ela pode ter direito ao apartamento, mesmo que ele tenha sido adquirido antes ou não. O que a pessoa pagou sozinha antes do casamento é só dela. Então fica Hum, meio que em porcentagem do dinheiro. O que eles pagaram depois é do casal. Tem ah, decisão agora recente que se você comprovar, só que é difícil essa comprovação, né? Que você continuou pagando sozinho, tipo, é meu, eu comprei antes, a gente se casou, mas eu continuei pagando sozinho. Essa é minha dívida. Aí é só meu apartamento. Só que fica difícil na sua comprovação, né? Como que você. Porque, assim, na nossa visão de casal, de que o dinheiro é do casal, não tem essa separação. Agora, se é um casal que tem a visão de que não, eu tenho esse meu dinheiro, você tem o seu, você paga isso, eu pago isso. Aí daria, entendi. entende? Então tem essa divisão, mas já é claro que o que pagou antes é da pessoa sozinha.
Entendi. Não, agora Depois ficou tem mais essa claro. discussão. Interessante, porque assim, é igual você falou, na sua visão, o dinheiro é dos dois, né? E é legal essa forma que você pensa, porque é a maneira com que a gente age também. Só que, por incrível que pareça, no processo de planejamento financeiro, tem muitos casais que agem de maneiras separadas, onde a outra parte não sabe o quanto o outro ganha. Então, tipo assim, a pessoa ela casa, ela não sabe o quanto que o parceiro ou a parceira ganha e não tem mínima ideia se a pessoa tem dívida, se não tem dívida, se tem bem, se não tem bem, se ganha pouco, se ganha muito. E é tipo, cada um tem o seu dinheiro, tá aqui o mercado deu 1.000, aqui tá aqui 500, a conta de luz, aqui eu pago a de luz, você paga a de água e tipo, e pronto. Ninguém sabe o quanto que o outro ganha. E fica como se um fosse tomar o dinheiro do outro. Parece coisa de novela, mas não, acontece real isso. A, a E con- aí, uma pergunta minha para vocês. Vocês atendem casais assim? E aí, o que que vocês fazem com eles? Tipo, eu vocês posso, orientam? eu Como posso que até funciona? compartilhar isso. Tá. Essa questão aí, que nem eu tenho casais que vêm e fazem o planejamento juntos ali, mas as contas são separadas, mas eles são um casal e estão ali comigo, juntos, dois. Agora tem casal que é o que é mais comum de acontecer, que uma das partes vem. Uma. Aí tem aqueles que realmente é tudo junto e tem aqueles que é separado. No caso de quando é separado, aí eu tenho uma conversa com a pessoa, ó, você tem uma meta. Beleza. Então, um exemplo, chegou um dia desses, uma das minhas pessoas que eu tenho falou que meu marido quer casar em outubro. Mas assim, não é só ir lá, é fazer uma festa. Eu falei, mas ele sabe o que está acontecendo aqui? Aí ela, não, ele não tem essa noção. Eu falei, então você vai ter que sentar. O seu exercício desse mês, até a nossa próxima reunião, você vai ter que sentar com ele e vai explicar o seu cenário. Porque se é uma grande meta, vai impactar muito no seu financeiro. E olha como que está aqui. Ainda não está fechando, e ele não tem essa consciência. Então, é importante. Esse é o exercício. Eu ainda não voltei para atender novamente para ver o que, que foi a conversa ali que surgiu. E um outro cenário da mesma coisa. Estava fazendo um planejamento para viagem, mas tipo assim, ela não tem noção de como que tá lá e a viagem vai custar um pouquinho a mais. E aí ela falou: eu vou planejar aqui como se fosse tudo eu que fosse pagar, porque eu não sei, não consegue conversar comigo. E aí eu falei: é bom vocês terem essa relação. Se vocês querem construir algo mais para frente, ainda maior, é importante ter essa conversa, porque senão acaba tendo uma discussão desnecessária. Então, eu sempre oriento a pessoa a conversar, mas não é quando eu falo, ó, conversar num tom tranquilo, não é para brigar, é para você, ó, mostrar. Já que você está vindo aqui me procurando ajuda, então fala o que, que acontece aqui. Vai você que está aqui aprendendo. Então, mostre isso para a pessoa o que, que você está aprendendo. Vai falando, porque se você for em tom de briga, você vai virar o caos na sua vida. Então, teve outro casal também, que é um poupador e o outro gastador. Aí teve um mês lá que eu falei, meu Deus do céu, esse casal vai se separar. E eu falei, vou começar a ter uma oração aqui para eles, porque eu fiquei com medo. De verdade, porque era muita mensagem assim, não tá dando certo, eu não sei o que fazer mais. E aí ela tomou uma decisão, ó, você vai ficar responsável por isso daqui e você que resolva. Eu vou ficar responsável por isso daqui e eu vou resolver. E aí foi quando eles tomaram essa decisão, então cada um por si mesmo, e aí ela ficou com as contas lá que ela seria responsável e ela não pergunta mais. E agora eles estão tranquilos. Até quando? Não sei. Não sei. Mas foi o que resolveu até esse momento. Mas é essa Ah, pois é. dificuldade. E eu acho que deve ser difícil para você o não interferir no sentido de mostrar qual que é a sua visão de qual seria o melhor caminho, porque eu acho que tem esse lance de cada um tem, cada casal vê como é o seu financeiro e vê como se vai ser separado, se vai junto. Você consegue se controlar e falar, meu, vocês têm que juntar tudo isso daí, porque é assim que vai fluir o negócio. Acontece, não? Eu tento não influenciar tanto, mas eu explico a importância se você unir, você vai mais rápido. Você conquista Ah, mais rápido. Eu vou mostrar. Mas tem casos assim que realmente é melhor deixar separado. entendi.
Tem caso que é. Então, é tipo assim, é uma diferença de pensamentos em relação ao dinheiro que se a pessoa junta, dá ruim. É muita Entendi. coisa envolvida tem coisa que envolve psicologia, porque às vezes tem a ver com coisas lá no passado da pessoa e por isso que ela age dessa maneira com o dinheiro. E Com às vezes dinheiro. você vê essa questão de juntar o dinheiro, uma grande parte, a Ana Paula pode me corrigir se eu estiver errado, é por uma resistência do homem. Normalmente é. Normalmente é uma resistência maior do homem de tipo assim de proteger o dinheiro e tal, como sabe aquele negócio antigo, tipo assim, a mulher vai tomar o meu dinheiro, É. um exemplo. Então você vê uma grande resistência. Não, mas não, no caso que eu estou explicando aqui, as mulheres elas são as que dá mais segurada. É porque normalmente são as mulheres que mais me procuram. O homem tá ali, tá mais resistente, às vezes é Não, eu porque falo de falar de falar sobre o dinheiro, de falar não, sobre o não de dinheiro. gastar, eu falo Ah, tá. de falar sobre o dinheiro, no caso. Sim, tem uma resistência maior. Sim, eu achava que era coisa da minha cabeça, até mesmo questão de quando as pessoas vêm me procurar, a maioria é mulher. Quando começou a vir homens me procurar, eu falei, nossa, que legal. E conversando com outras mulheres planejadoras, elas também já perceberam que é mais mulheres que vêm em busca. E eu não sei o que acontece, mas tem essa resistência da parte do homem bastante em falar sobre o assunto dinheiro. Eu fico muito, muito feliz quando vem um casal mesmo assim, e eu tô acompanhando um casal que ele fala, eles me enchem de orgulho. Toda reunião eu falo, vocês me enchem de orgulho. E porque eles já são unidos desde agora. E eu só aceitei fazer, eles ainda não são casados. E eu só faço Uhum. hoje em casal com eles porque eles estão em propósito do casamento. Mas se fosse, Ah, ainda não tivesse esse propósito, ele seria individual. E eu falo, vocês me dão muito orgulho, inclusive eles alcançaram uma grande meta aí esses dias. Então, é isso. No caso deles, eles já são unidos agora, estão no namoro, né? Que era algo que, na minha concepção, assim, eu não colocaria tudo junto, mas eles já colocam tudo junto, né? Mesmo cada um ainda morando na casa dos pais. Mas já ainda aí para a reta final, né? Cássia, quer colocar uma frase assim que você falaria, ó, isso aqui é muito importante, vou deixar sua marca registrada aqui para concluir essa nossa conversa, que eu amei, foi muito bom. vamos lá. Pensando no dia, eu deixaria que, apesar da gente ter medo de conversar sobre planos futuros, isso de regime de bens, patrimônios, financeiro, tudo, é muito importante a gente não evitar essa conversa, né? A gente conversar sobre. Porque é claro que eu trabalho e para mim, ó, quanto mais divórcio aparecer, né, financeiramente é interessante, mas eu acho que quanto mais a gente conversar sobre, mais a gente vai fazer com que os relacionamentos eles dão certo, sabe? Evitar discussões, evitar sempre trabalhando na prevenção. A gente tem muito medo de entrar nesses assuntos e talvez brigar por isso, mas essas conversas são super necessárias, né? E suas redes sociais, quais são? Para deixar para o pessoal. Olha, o que eu mais uso é o Instagram, é KAH Gonçalves ADV. Ótimo. Então, muito obrigada, Karina. Nossa, foi uma conversa muito gostosa, sim, falar sobre esse assunto. Eu adoro. Conscientizar mesmo, né? E aprender. Aprendi muito aqui hoje. Também. Várias coisas. Só pela parte lá Vocês. das Aquest, agora clareou minha mente. E claro que dentro do planejamento financeiro a gente sempre vai abordar essa questão, que é o que a Karina falou. A gente não economize na prevenção, invista isso, entenda, se precisar antes de casar, fale com o advogado, fale com a Karina, vão lá, entenda. Por favor. E exatamente, quem ouviu até aqui, compartilhe com outras pessoas, para quem é casado, para quem não é casado, para todo mundo, porque são conteúdos assim que realmente vale muito ouvir, porque pode te prevenir de muitas coisas. Provavelmente nós vamos nos ver mais vezes, vamos ter outros assuntos para abordar aqui, que são muitas questões da família. Meu digníssimo marido, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, né, com a gente. E agradecer, né, com a sua rede social, Stefano. Stefano Farias, em todos os canais. E Ana Paula Pina, Finanças
Finanças no Instagram e Meu Plano Financeiro no YouTube ou no Spotify. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada Beijo. pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.